Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos econômicos da sociedade. No tema sobre fundamentos econômicos da sociedade, nós vamos falar sobre o processo de produção e os modos de produção e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho. Pelas imagens aqui a gente já percebe, pelas imagens aqui colocadas, você já percebe uma relação direta com o tema, o processo de produção e os modos de produção e essas mudanças no mundo do trabalho. Nós temos aqui uma imagem de um trabalho na fábrica, de um modelo de automação. Nós temos aqui um trabalhador, que provavelmente uma serraria, mostrando não só a matéria-prima, mas os equipamentos e o trabalho humano. Que é uma imagem do feudalismo, de um feudo, da Idade Média, lá do período, durante o feudalismo. Nós temos aqui uma imagem aí do início da Revolução Industrial, mostrando aqui dois modos de produção, beleza? Nessa nossa primeira aula de Fundamentos Econômicos da Sociedade, nós vamos dividir esse assunto em dois aspectos, dois pontos. Primeiro, o processo de produção. O que é processo de produção, quais os elementos que compõem o processo de produção. E na aula seguinte, nós vamos estudar os chamados modos de produção. Quais são os modos de produção, diferenciá-los, as características de cada modo de produção. Vamos primeiro trabalhar o primeiro elemento aí, dos fundamentos econômicos da sociedade, que é o processo de produção. Lembrando que processos são etapas, etapas de produção. E você percebe aí que nós temos 4 elementos que vão compor esse processo de produção. Nós vamos ter o trabalho, o trabalho realizado pelo homem. Nós vamos ter a matéria-prima, ou seja, aquilo que vai ser transformado pelo homem no trabalho, utilizando os instrumentos de produção, e as relações de produção, as relações sociais de produção, aquelas relações que ocorrem entre os indivíduos durante todo o processo de produção. Nós vamos ter também aí, estudar também nos modos de produção, esses 6 elementos, o modo de produção primitivo, o que é modo de produção, depois estudar vários modos de produção ao longo da história, o modo de produção primitivo, o modo de produção escravista, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Mas nessa primeira aula nós vamos estudar basicamente mesmo sobre os processos ou o processo de produção, as etapas de produção. Nós vimos que o processo de produção é composto por 4 elementos, É o trabalho, a matéria-prima, os instrumentos de produção e as relações de produção. Vamos ver cada um elemento desse separadamente, para a gente poder tentar entender aí como se dá, como ocorre o processo de produção, ou seja, como o indivíduo, os indivíduos, ao longo da história, eles transformam aí a matéria-prima num produto final. O primeiro elemento do processo de produção é o trabalho, Talvez o mais importante dele é o trabalho. O trabalho é toda atividade desenvolvida pelo homem, seja ela física ou mental. E o resultado desse trabalho vão ser bens e serviços. De acordo com a execução, o trabalho pode ser classificado como trabalho qualificado ou trabalho não qualificado. Mas antes de a gente abordar essa classificação do trabalho, vamos entender aqui 2 pontos. É toda atividade desenvolvida pelo homem. Isso mostra para a gente, quando no conceito se coloca aqui que é toda atividade desenvolvida pelo homem, isso mostra para a gente, traz para a gente que máquinas, equipamentos e animais não trabalham. O único ser que tem noção de que aquela atividade que ele está realizando é trabalho é o homem. Então, máquinas, equipamentos, animais não trabalham. Então, o trabalho é uma atividade exclusivamente do ser humano. E você percebe que essa atividade ela pode ser tanto ela é física e mental. E essa atividade física e mental elas não se separam. Todo o trabalho é composto pelo elemento físico, braçal, e pelo mental. Não importa a atividade que o homem esteja exercendo, ele vai utilizar o esforço físico ou o esforço mental, porque eles não se separam. É claro que a gente sabe que em determinadas profissões, em determinados tipos de trabalho, a predominância de um sobre o outro.
E nós temos uma classificação do trabalho. Nós temos o trabalho qualificado, né, que é aquele que não pode, que deve ser exercido, que é exercido, né, com um certo grau de aprendizagem, né? O trabalho de um torneiro mecânico, por exemplo, se enquadra nessa categoria de um trabalho qualificado, né? Porque necessita de um certo grau de aprendizagem. Já o trabalho não qualificado é aquele que pode ser feito praticamente sem nenhuma aprendizagem, né? Como, por exemplo, no trabalho de servente, de pedreiro. É o que a gente desenvolve aprender na prática, né? Já para algumas outras atividades, né? Para outros tipos de trabalho é necessário todo um processo de aprendizagem. Imagine você extrair um dente, né, num dentista, se esse dentista não tivesse passado, né, por uma faculdade, por uma universidade. Então aquela atividade, aquele trabalho exercido pelo dentista é um trabalho qualificado. E aí nós temos uma imagem, né, do trabalho, uma imagem mais bem contemporânea, né, mostrando aí pessoas trabalhando em uma fábrica, em todo um processo de automação, né? O segundo elemento que nós temos do processo de produção é a matéria-prima, né? Ou seja, os objetos que no processo de produção são transformados para constituir um bem final, que é chamado de matéria-prima. Então você percebe que a matéria-prima desses 4 elementos, né, trabalho, matéria-prima, instrumentos de produção e relações de produção, o único que é transformado no processo de produção é a matéria-prima, né, que ela é transformada, né, para constituir um bem final. Lá na natureza, né, a matéria-prima ela é chamada de recurso natural. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que mostra para vocês bem esse ciclo de recurso natural, né, matéria-prima e produto final. Então, a matéria-prima são todos os objetos que no processo de produção são transformados para se constituírem um bem, um produto, um bem final. Ok? E aí nós temos os recursos naturais, né, que são os elementos da natureza acessíveis e que podem ser incorporados à atividade econômica do homem. Então, nessa outra imagem aqui, mostra bem isso. Nós temos aqui a madeira, né, já retirada da natureza, né, a matéria-prima, né, aqui sim a matéria-prima, né, essa matéria-prima ela vai ser transformada para constituir um produto final. Está aqui o produto final, né, a cadeira de madeira, né, e na natureza, lá na natureza, essa madeira ela é chamada de recurso natural, né, cabendo sempre discussões, né, sobre a preservação ambiental, consumo consciente, mas a gente percebe que a partir do capitalismo, né, em busca de matéria-prima para se produzir mais produtos, né, finais, houve todo um processo de degradação ambiental, né? Outro elemento aí, o terceiro elemento do processo de produção, nós vamos ter aí os instrumentos de produção. Né? Quais são os instrumentos de produção? São todas as coisas que, direta ou indiretamente, né, nos permite, ou seja, permite ao homem, né, através do trabalho, transformar a matéria-prima num bem final. Né? São chamados instrumentos de produção. Então a gente percebe aí que para transformar essa matéria-prima num produto final, o homem, através do seu trabalho, ele vai precisar de diversos equipamentos, diversos instrumentos, né, chamados instrumentos de produção. E aí algumas imagens, né, dos instrumentos de produção, né, aqui máquinas, equipamentos, aqui algumas ferramentas. O homem aqui transformando, através do seu trabalho, a matéria-prima num produto final. E nós temos aí, finalmente, as chamadas relações de produção. Né? Para produzir bens de consumo e de serviço, né, de que necessitamos, os homens estabelecem relações entre os outros. Nessas relações são chamadas de relações de produção, ou seja, todas aquelas relações que se estabelecem entre os indivíduos dentro do processo de produção. Ou seja, as relações de produção são as relações que se estabelecem entre os indivíduos na produção, na troca e na distribuição dos bens. São chamadas relações de produção ou relações sociais de produção. Né? Tem aqui umas imagens, né, de algumas relações, né, de produção dentro do processo de produção. Aqui um gerente, né, um chefe, numa relação mais de cobrança. Nós temos aqui uma relação, né, mais de troca, né, de informações. E aqui uma relação social de produção de pessoas trabalhando de forma cooperativa. É interessante, é importante, né, que você fique atento
a isso aqui, né? Ou seja, a matéria-prima mais os instrumentos de produção, eles vão formar os meios de produção. Ou seja, a matéria-prima e os instrumentos de produção, eles são chamados meios de produção, né? Já os meios de produção, né, a matéria-prima e os instrumentos de produção, somado ao trabalho humano, nós temos aí as forças produtivas. É importante você ficar atento a isso aqui, né, que a matéria-prima mais os instrumentos de produção vão conformar os meios de se produzir, chamados meios de produção. Quando você soma os meios de produção mais o trabalho humano, você tem as chamadas forças produtivas. E é sempre importante, né, identificar, né, nos modos de produção, né, que a gente vai ver a seguir na aula seguinte, na aula 2, né, do tema Fundamentos Econômicos da Sociedade, né, quais são, né, os meios de produção e quais são as forças produtivas. Então, nessa aula número 1 aí de Fundamentos Econômicos da Sociedade, nós vimos aí o chamado processos de produção. O processo de produção é composto, né, por 4 elementos, né, por 4, não etapas, mas 4 elementos. Nós temos aí o trabalho, né, uma ação realizada única e exclusivamente pelo homem. Nós temos a matéria-prima, que é aquilo que é transformado, né, durante o processo de produção num produto final, num bem final. Nós temos aí os instrumentos de produção, ou seja, os instrumentos utilizados pelo homem através do seu trabalho para transformar a matéria-prima num produto final. Então, para transformar essa matéria-prima num produto final, o homem utiliza os instrumentos de produção, né? E nós vimos também as relações de produção, ou seja, aquelas relações que se estabelecem entre os indivíduos durante todo o processo de produção. Ok?